Olá, começa agora mais uma edição do Saúde é Vida na programação da TV Câmara Campinas. Na edição de hoje vamos falar sobre anemia falciforme, uma doença genética hereditária que causa uma alteração na hemoglobina dos glóbulos vermelhos. Estima-se que entre 60 mil e 100 mil brasileiros vivam com anemia falciforme. Globalmente, esse número atinge aproximadamente 7,7 milhões de pessoas. Esses são dados do Ministério da Saúde. Mas quem vai explicar detalhadamente sobre essa condição, convidamos a Sandra Logeto, ela que é hematologista pediátrica. Um prazer recebê-la aqui no Saúde é Vida. Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu, é uma honra ter aceito o convite da TV Câmara Campinas. Como coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, eu acho que nós podemos contribuir muito para levar informações para os seus ouvintes. Com certeza, Sandra. Bom, para a gente iniciar, uma pergunta talvez que muita gente tem dúvidas, né? A gente pode classificar, é uma anemia falciforme ou doença falciforme? É correto falar essas duas nomenclaturas? Exatamente qual é o nome correto? As duas nomenclaturas estão corretas. O que depende essa é uma doença que ela é transmitida geneticamente dos pais para os filhos. E como você bem pontuou, é um problema na hemoglobina da pessoa. Então, a hemoglobina da anemia falciforme, a que tem o defeito, nós chamamos de hemoglobina S. Mas existem também outros defeitos da produção da hemoglobina que são transmitidos geneticamente. Então, por exemplo, quando a pessoa tem os dois genes que produzem essa hemoglobina S, tá? Nós chamamos de padrão SS, é chamado anemia falciforme. Agora, se a pessoa tem um gene que produz a hemoglobina S defeituoso e um gene que produz outra hemoglobina defeituosa, que pode ser o gene da beta-talassemia, da hemoglobina C, D ou qualquer outra, então, quando junta a hemoglobina S doente com outra hemoglobina doente, nós chamamos de doença falciforme. E a hemoglobina SS, que é a anemia falciforme, também ela está dentro do grupo de doença falciforme. Então, doença, qualquer hemoglobina S junto com outra hemoglobina anômala. E anemia falciforme, quando as duas hemoglobinas doentes são S. Perfeito, Sandra. E por que essa doença ela acomete, né, especificamente pessoas, né, afrodescendentes, a raça negra? Por que isso ocorre? Essa mutação genética, né, essa alteração desse gene, ela é proveniente da África, mas, na verdade, hoje, com a imigração, os movimentos migratórios da África, mesmo que durante a migração que nós chamamos de forçada, durante a escravidão para o mundo todo, isso acabou levando essa mutação genética para o mundo todo. Então, fala-se que ela acomete mais as pessoas da raça negra porque a origem é da África. Mas, por exemplo, no Brasil, onde nós temos uma grande miscigenação racial entre a população, qualquer pessoa pode ter a doença falciforme. Então, eu tenho pacientes loiros, com os olhos claros, que têm a doença falciforme, por causa dessa miscigenação. Agora, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, onde não existe, ou essa miscigenação é muito pequena, realmente a população mais acometida será a população negra. Mas, em termos de Brasil, é importante divulgar que qualquer pessoa, independente da raça, pode ter a doença falciforme. Perfeitamente, Sandra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico mesmo, né? Crianças e adultos, existem essa diferença, né? Como que é feito o diagnóstico, né? Em crianças e também em adultos, que essa doença pode atingir não só pequenos, né? Mas na fase adulta também é possível? Sim, porque é uma anemia de nascença. Então, a criança já nasce
com esse defeito genético e vai carregar esse defeito genético durante a vida toda dele. No Brasil, a doença falciforme ela é considerada um problema de saúde pública. Você mesmo comentou o número de pessoas acometidas pela doença. Às vezes até tem mais pessoas, né? Esse é um número estimado em função do registro que temos no Ministério da Saúde. E é uma doença agressiva. A principal manifestação clínica dela é a dor, que é algo que limita muito e incomoda muito. Então, hoje no Brasil já é possível fazer o diagnóstico quando a criança nasce. No teste do pezinho, que é aquele exame, que é a triagem neonatal, que as crianças, quando nascem, furam o pezinho, colhem o sangue para examinar algumas doenças, a investigação da doença falciforme também é feita nesse teste do pezinho. Então, hoje já é possível identificar desde o nascimento. Mesmo tendo essa identificação ao nascimento, nós fazemos o exame que é a eletroforese de hemoglobina, que é um exame confirmatório feito entre 6 meses de vida, 1 ano de vida, e caso um adulto, porque essa portaria da triagem neonatal, em termos de Brasil, ela é mais recente, mais ou menos desde 2001. Então, aquelas pessoas que nasceram antes de 2001 podem não ter tido o diagnóstico ao nascimento. Então, esse mesmo exame eletroforese de hemoglobina, que é feito com uma coleta de amostra de sangue, se há suspeita que um adulto tenha a doença falciforme, é possível fazer o diagnóstico. Mas tem que saber que existe a doença, saber suspeitar para que seja pedido o exame. Perfeito. E como que é feito isso, então, Sandra? Como que a pessoa ela vai suspeitar? Quais são esses sintomas? Você comentou sobre a dor. Tem outros sintomas também que a pessoa ela pode querer, né, esse exame por conta desses sintomas que está sentindo, suspeitando que possa ter ou não anemia falciforme? A principal manifestação clínica é a dor, é uma dor importante, que pode acometer pernas, braços, barriga, tórax. Então, isso é algo que tem-se que pensar. Então, anemia, tá? Então, além como é anemia falciforme, então eu não estou produzindo hemoglobina, eu tenho anemia. Então, às vezes, uma anemia, uma dor, icterícia, que são aqueles olhos amarelados, tá? Isso tudo seria, como você perguntou, o que eu posso pensar? Então, esses sintomas, essa palidez, isso ajuda a pensar na anemia falciforme, considerando que tem muitos outros manifestações clínicas importantes. Mas, para fazer um rastreamento inicial, eu acho que a anemia com icterícia já ajudaria. Se tiver dor, com certeza, precisa fazer a eletroforese de hemoglobina. Tá certo, Sandra. E identificando os sinais, tanto na fase adulta e também logo, né, que a criança nasce, tem o teste do pezinho para identificar se tem ou não anemia falciforme. Quais são os tratamentos, né? Os tratamentos iniciais nessa fase aí de recém-nascido, né, na fase de criança e também na fase adulta, e quais são as gravidades, né, dessa doença se não for tratada adequadamente? Então, o principal objetivo, então, do teste do pezinho, diagnosticar logo que nasce, é porque eu já começo, a partir de 2 meses de vida, a prevenir infecções. E a principal causa de mortalidade nas crianças são as infecções por germes, por bactérias que são comuns de darem infecção nas crianças. Então, nós já começamos fazendo um antibiótico profilático a partir de 2 anos de idade para prevenir essas infecções, além de seguir rigorosamente o calendário de vacinação para prevenir as infecções que são prevenidas pelas vacinas. Então, hoje, felizmente, as vacinas que as crianças com doença falciforme necessitam acabam sendo as mesmas que as crianças da população geral precisam. Então, a maioria delas já está incluída no calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Os adultos, eles podem também ter infecções, porque normalmente nós usamos esse antibiótico profilático até 5 anos de idade, porque a imunidade desses pacientes ela está diminuída.
Então, não significa que passou 5 anos não vai ter mais infecção. Então, tem que continuar atento às febres, ao calendário de vacina, porque a vacina não termina aos 5 anos. Os adolescentes têm que ser vacinados, os adultos têm que ser vacinados, e qualquer suspeita de infecção bacteriana, esse paciente tem que ser tratado com antibiótico. Uma outra causa importante de gravidade, de mortalidade das crianças, é uma situação que nós chamamos de sequestro esplênico. O baço, ele é um órgão, ele parece meio que um feijãozinho, ele fica na barriga do lado esquerdo, e ele funciona mais ou menos como um filtro para limpar esses glóbulos vermelhos que são defeituosos pela anemia falciforme. Então, ele pode aumentar. Esse aumento dele, às vezes, faz com que ele roube o sangue da circulação. E isso piora muito o nível da anemia da criança, levando a um risco de óbito se ela não receber uma transfusão de sangue rápido. Então, um outro ponto importante é que nós temos que ensinar as famílias a identificar esse aumento de baço. Caso perceba esse aumento de baço, ela tem que sair correndo para o hospital para o tratamento. E ainda, como importância de diagnosticar precocemente, é que existe um risco aumentado de derrame cerebral, que é o AVC, o acidente vascular cerebral, nas crianças, principalmente entre 2 anos e 16 anos de idade. E hoje eu tenho como fazer um exame que se chama Doppler transcraniano, que ele consegue prever se essa criança tem ou não risco de fazer um AVC. Então, se ela tem esse risco de fazer um AVC, eu tenho um tratamento com transfusões de sangue, então já existe um protocolo bem definido para isso. E hoje ainda é muito importante o uso de um medicamento que se chama hidroxiureia. É um medicamento que a criança ela pode já começar a receber desde os 9 meses de idade. E essa hidroxiureia ela ajuda muito a controlar esses sintomas que nós chamamos de agudos, né? Então, ela melhora muito a intensidade dessas dores, ela melhora a circulação sanguínea, então pode diminuir o risco de fazer esse AVC, então essas dores de tórax. Então a hidroxiureia hoje também tem nos ajudado muito. O adulto, ele também tem indicação de usar essa hidroxiureia, apesar dele, esse risco de sequestro esplênico dele não tem mais, ele tem um risco de fazer um AVC? Tem, mas é um pouco menor que nas crianças, tem essas dores também. Então, no adulto também é muito importante usar esse medicamento hidroxiureia. Então, um ponto importante que hoje nós temos trabalhado bastante é algo que se chama ambulatório de transição. Que o que é isso? É a passagem do adolescente para a idade adulta, para que ele não perca o segmento. Porque o que acontece? Enquanto a criança é pequena, adolescente, os pais estão ali rigorosamente levando. Sim. Quando passa para a idade adulta, o paciente, às vezes os pais não vão mais, ou o próprio paciente começa a se cuidar sozinho. Então, hoje nós estamos trabalhando nessa fase de transição para que ele não deixe de ser tratado, porque ele também tem que fazer acompanhamento, usar a hidroxiureia. Aí, já na idade adulta, ele tem que controlar melhor o funcionamento do coração, o funcionamento dos rins. Então, também tem sequelas que podem acometer o adulto, pode dar, às vezes, problema ósseo, que nós chamamos de osteonecrose, que é uma destruição assim, do osso do quadril, dos ombros. Então, é uma pessoa que a vida inteirinha, desde que nasce, ele necessita o segmento com o hematologista. Sim. Para que faça o tratamento corretamente e minimize esses sinais e sintomas que eles têm. Realmente, Sandra, é um processo assim longo, né? Obviamente, porque é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem esse tratamento adequado, né? Na fase adulta e também logo assim que a criança nasce, né? E é importante isso que você mencionou sobre os cuidados da família, tentar identificar essas outras situações também, né? Como essas gravidades que podem ocorrer. Você comentou sobre esse medicamento, ele é já um protocolo também que é ofertado, esse medicamento, pelo Sistema Único de Saúde? Sim. Só vamos fazer uma complementação. Hoje, cura para anemia falciforme é com o transplante de medula óssea.
A dificuldade é que você às vezes não consegue um doador de medula óssea adequado para o paciente, então não são todos que acabam conseguindo essa cura. Mas, voltando à hidroxiureia, sim, existe o protocolo clínico de tratamento do Ministério da Saúde, preconiza o uso da hidroxiureia, e que esse medicamento ele tem que ser fornecido pelos estados. Tá? Então, ele está no programa do atendimento da pessoa com doença falciforme, mas quem compra o medicamento, a hidroxiureia, é o estado para fornecer. E aí, o federal reembolsa o estadual. Então, ele existe, é uma opção muito importante para todos os pacientes. Então, os estados têm que estar conscientes da importância de adquirir esse medicamento para melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso aí diminui custo de internação, diminui custo de transfusão, custo de sequelas dos pacientes. Então, é uma medicação que precisa, sim, ser ofertada a todos os pacientes com a doença falciforme no Brasil. Perfeito, Sandra. Bom, vamos voltar então a falar sobre a questão, né, do transplante de medula óssea, né? Queria que contextualizasse um pouquinho mais sobre isso, qual é o quão recomendado para chegar, né, nesse ponto de fazer o transplante de medula óssea, Sandra? Hoje, o transplante ele ainda está reservado para aqueles pacientes que têm mais complicações e que não respondem à hidroxiureia. Talvez seja revista essa indicação para tentar oferecer a possibilidade do transplante para um número maior de pacientes, mas ainda pela portaria que nós temos ministerial, são aqueles pacientes, por exemplo, que têm crises de dor, não respondem à hidroxiureia, pacientes que tiveram o derrame, ou que têm alguma sequela importante da doença, como, por exemplo, essa osteonecrose, essa destruição do osso, ou pacientes, por exemplo, que têm indicação de receber transfusões de sangue com frequência, mas acabam não conseguindo mais achar um sangue compatível, então isso dificulta a transfusão. Então, tem algumas indicações hoje ainda precisa naqueles pacientes que evoluem pior, e esse transplante ele é recomendado pela portaria ministerial para irmãos que sejam compatíveis. Na literatura médica, nós temos estudos já mostrando que o transplante da mãe ou do pai, que não são 100% compatíveis, tem apresentado boas respostas também, mas ainda isso é dado de literatura. Nós não temos ainda oficialmente esse tipo de transplante no Brasil, pelo SUS. Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho, Sandra, e falar sobre a questão da imunidade, né? Você comentou sobre a imunidade, né, desse paciente com a anemia falciforme. Então, é recomendado também que esse paciente ele tome, né, cuidado e também tenha essa preocupação com outras doenças também, porque ele está mais suscetível a pegar uma gripe, algo viral, bacteriano, é muito mais fácil por conta dessa imunidade baixa. Essa imunidade baixa dele, ela é mais específica contra bactérias. Uhum. Mas por que ele tem que tomar vacina contra vírus? Sim, contra todos os vírus. Vírus da gripe, Covid, os vírus todos que já existem as vacinas. Às vezes a infecção viral ela acaba levando a uma diminuição durante a infecção, pode diminuir mais ainda a imunidade do paciente e isso favorecer o aparecimento de infecções bacterianas. Então, é por isso que é tão importante vacinação, todas as vacinas disponíveis, para que ele evite ter qualquer doença ou caso. Por exemplo, no caso da vacina da gripe, ele pode ter o quadro viral da gripe, mas não de uma intensidade tão importante como ele teria se ele não fosse vacinado. Então, sim, essa proteção, como você comentou, é muito importante para esses pacientes em qualquer idade, não só na pediatria.
Perfeito. Sandra, uma questão também, uma dúvida que surgiu, né, no momento que eu estava elaborando esse roteiro. Por exemplo, um casal que é diagnosticado, né, com a anemia falciforme, ou um dos dois, ou no caso, a mulher, ela engravida durante essa gestação. Quais são os riscos durante a gestação mesmo, né? Não assim no nascimento, tem algum tratamento específico para essa mulher que tem a doença e está esperando um bebê, por exemplo? Sim, é considerado uma gravidez de risco, porque ela já é anêmica, né? Todas as mulheres, independente de ter doença falciforme ou não, quando engravidam, ficam anêmicas. Então, aumenta o risco de piorar essa anemia. Aumenta o risco dela ter crises de dor, de ter alguma outra complicação, ou dor nos membros, ou na barriga, ou nos pulmões, aumenta esse risco. Um outro ponto importante é que, com a anemia, a hemoglobina é quem carrega o oxigênio para o nosso corpo todo. Então, essa mulher já anêmica, ela vai ter menos oxigênio circulando e essa diminuição de oxigênio também vai interferir no desenvolvimento do feto. Então, pode dar problema de placenta, o feto ele pode não se desenvolver adequadamente, pode ter problema de abortamento, parto prematuro e, às vezes, até a mortalidade da mãe. Então, é muito importante que seja feito um segmento em ambulatório de ginecologia, de obstetrícia de alto risco, junto com o hematologista. Hoje, nós temos um estudo em andamento avaliando se, de repente, se for feita a transfusão de sangue nessa mulher durante a gravidez, porque aí você está aumentando a hemoglobina, está aumentando a oxigenação, você traria menos complicações para a criança e para o feto? A resposta parece que sim, que é positivo, mas também ainda não é um consenso, esse estudo não está fechado. Sim. Mas, assim, de experiência própria, aquelas mulheres que acabaram fazendo algum tipo de reposição, melhorando o nível de hemoglobina dela durante a gravidez foi muito mais tranquila do que aquelas que acabaram não fazendo essa melhora da hemoglobina, a redução da quantidade da hemoglobina S, que é doente. Então, ainda não dá para dizer que é um consenso internacional você melhorar a hemoglobina dessas mulheres ou com transfusões, ou tem uma tecnologia com máquina que a gente chama de eritrocitoférese, onde você acaba meio que trocando, né? O sangue da mãe passa no circuito, você tira esse sangue com hemoglobina S e coloca sangue normal, sem hemoglobina S, e realmente, a meu ver, é algo que espero que em breve nós já tenhamos definido que isso vai melhorar muito a qualidade dessa gestação e, inclusive, a qualidade do feto e do parto. Ai, que bom, uma notícia boa, né? Que seja então realizado logo, né? Esse resultado dessa pesquisa que realmente vai ser de muito bom, vai ser positivo, né? Essa chegada desse estudo aqui para favorecer as mães e também a família como um todo e também o feto para ser uma gestação saudável, uma gestação tranquila, né, Sandra? Agora a gente vai falar um pouquinho ainda a respeito sobre os tratamentos, mas eu queria saber sobre a periodicidade de exames, por exemplo, na fase adulta, até na fase da adolescência também, existe uma periodicidade para que esse paciente ele faça os exames, faça esse acompanhamento? O ideal, a criança com menos 1, 2 anos, é melhor ela ser vista mais precocemente, a cada 1, 2 meses, até porque ainda nós não conhecemos como que vai ser o curso clínico da doença naquela criança. Mas, em média, a gente pode acompanhar a cada 3, 6 meses. Tudo isso vai depender da intensidade do quadro clínico do paciente. Então, se é uma pessoa que eu sei que ela tem um risco maior de complicações, ou uma pessoa que eu preciso ficar mais atenta para que a adesão ao tratamento seja correta, eu prefiro a cada 3 meses.
Ou às vezes é um paciente que ele tem a doença falciforme, geralmente a doença falciforme, quando você tem AS e uma outra hemoglobina doente, o quadro clínico pode ser um pouco melhor, então esse paciente talvez você possa seguir a cada 6 meses, mas eu acho que 3 meses é um tempo bom para você ter certeza da adesão ao tratamento, fazer os controles desse paciente, para que ele possa ter uma qualidade de vida boa, que é isso que nós queremos desses pacientes. Nós não queremos que eles tenham dor. Então, é mais fácil em 3 meses você identificar alguma complicação que ele teve nesse curto período, para eu poder já intervir para melhorar e tentar fazer com que não se repitam essas complicações. Perfeito, Sandra. E é assim, é uma questão mesmo é uma doença, né, que depende aí do quadro, né, do paciente, como você mesma disse, mas a vida, ela segue normalmente, tem alguma contraindicação, algo que esse paciente, ele não pode fazer, atividade física, ajuda, contribui ali com esse tratamento, né, com as medicações, para que ele reduza um pouquinho as dores, assim, mantenha a qualidade de vida, a alimentação, tem alguns alimentos que esse paciente ele pode consumir, outros não. Queria que você explicasse a respeito do que pode e não fazer esse paciente. Bom, em relação à alimentação, não tem contraindicação. Eles têm que ter uma alimentação saudável. Em relação à atividade física, às vezes nós ouvimos, o paciente com falciforme não pode ter atividade física, porque quando nós temos atividade física, eu vou precisar de mais oxigenação, vai faltar oxigênio, ele pode ter crise. Mas não é bem assim. A atividade física ela precisa ser feita respeitando os limites do paciente, porque nós sabemos que eu preciso manter uma musculatura. Esse exercício físico ele vai ajudar, como você bem comentou, a minimizar aquela dor da falta do exercício físico, porque às vezes eles confundem, é uma atividade física zero, está sempre com dor, mas a dor não é da falciforme, a dor é da musculatura que não está fortalecida. Então, respeitando o limite, e aí quem vai colocar esse limite é o paciente, no momento que ele começa, não, estou muito cansado, não dá mais, mas respeitando esse limite, ele tem sim que fazer atividade física. Inclusive natação. Não deve nadar em piscinas frias, porque o frio é um dos fatores de risco para o desenvolvimento dessas dores, mas piscinas aquecidas não tem problema. Então, eu oriento os meus pacientes a que tenham uma vida o mais normal possível, certo, que estudem, vão para a escola, podem viajar. Eu só não recomendo escalar o Himalaia, por exemplo, porque não tem oxigênio mesmo, aí não tem como. Mas, de resto, o dia a dia nosso, nós temos que estimular os nossos pacientes a terem uma qualidade de vida, a manterem a cabeça em algo além da doença deles. Não, imagina como fica o emocional de uma pessoa quando você restringe tudo. Então, respeitando as limitações, tem que ir para a escola, tem que fazer faculdade, tem que trabalhar. Infelizmente, os adultos hoje, essa geração aí com mais de 35, 40 anos, eles são de uma época onde não se tinha muito o que fazer. Não se tinha o conhecimento que nós temos hoje e os medicamentos que nós temos hoje. Então, essa população ela é um pouco mais difícil, porque ela já tem bastante consequências, bastante sequelas da doença. Então, nós temos que tratar com um olhar diferenciado para eles, para minimizar aqueles sinais, aqueles sintomas que, infelizmente, eles desenvolveram por causa da anemia falciforme. Mas a nova geração, as crianças, os adolescentes e hoje os adultos jovens, eles tiveram um acesso melhor ao tratamento, então é por isso que realmente eu recomendo. Esse pessoal tem que ter aí a sua rotina. Hoje a gente vê blog, YouTube, de pacientes, de pessoas que têm a anemia falciforme, a doença falciforme, trabalhando para uni-los, para estimular, para fazer atividade física, para dividir as suas angústias, os seus anseios, porque realmente eles possam trabalhar melhor e fazer com que não tenham assim, um impeditivo tão grande para manter a rotina diária deles.
E é isso mesmo, né, Sandra? Eu acho que hoje, né, com os tratamentos, com a medicina cada vez mais avançada e também esse lado, trabalhar o lado emocional, né? Porque, como você falou, se restringir essa pessoa de fazer algo ou de dizer que essa pessoa não pode fazer algo relacionado por conta da doença, realmente o emocional acaba ficando mais abalado ainda, sabendo que já vai ter que conviver com essa doença e ainda tendo algumas limitações. Então, tudo tem que ser realizado de acordo com a gravidade mesmo, de acordo com o que esse paciente está sentindo, mas vida que segue normalmente, né, seguindo aí as orientações, para que essa pessoa também não fique à mercê apenas da doença. E é bom esse contato, né? Fazendo, tendo esse conhecimento, buscando informação, que hoje a gente tem mais acesso, né? Tem muito mais facilidade aí de chegar à informação. A informação que chega, obviamente, com um lado positivo, isso faz toda a diferença, né? Sim, concordo. Acho que a gente tem que deixar. Não é uma doença boa, mas nós não podemos deixar o nosso emocional entrar só nesse ponto de que é uma doença grave. Eu tenho que trabalhar. Tudo bem, eu sou gente, eu sou uma pessoa antes de ter essa doença. Então, o que eu quero, o que eu gosto, respeitando os meus limites, vamos atrás dos nossos sonhos. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta, Sandra, em relação ao traço falciforme. O que vem a ser o traço falciforme? Ele entra um pouquinho nessa questão da doença também. O nome já diz traço, mas queria que você explicasse um pouquinho também sobre essa condição. Sim. Lembra, no começo nós comentamos que para a pessoa ser doente, ela tem que herdar um gene da mãe e um gene do pai. Sim. Com a doença, com a informação genética da doença. O traço, ele só tem um gene da doença. O outro gene dele é o normal, é o que sabe produzir a hemoglobina normal. Por isso que ele é traço. Então, ele carrega a informação genética da anemia falciforme, mas ele não manifesta a doença. Tá? Então, é importante também nós descobrirmos quem que é traço, até para orientação familiar depois. Então, por exemplo, o homem ou a mulher é traço, eles querem ter filhos, então é interessante com que o parceiro ou parceira também façam um exame para descobrir se também é traço. Se o casal for traço falciforme, a chance de ter um filho doente com a anemia falciforme é de 25% por cada gestação. Então, assim, podem ter filhos? Podem, mas tem que ter filhos conscientes de que existe essa possibilidade de ter uma criança doente. Então, a opção de ter filhos ou não é da família, não é nossa. Nós temos que orientar e quem decide é a família. Agora, se ou o pai ou a mãe é o traço falciforme e o outro não tem mutação genética de hemoglobina doente, então, a criança não tem como nascer uma criança doente. Ou vai nascer normal, ou vai nascer traço, como a mãe ou como o pai. E aí é tranquilo. Então, a diferença é essa, o traço ele não é doente, mas o diagnóstico é tão importante quanto para a orientação e planejamento familiar. Perfeitamente, Sandra, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ter trazido todo o seu conhecimento aqui para o Saúde é Vida. Eu de novo que agradeço, eu fico muito honrada e feliz que vocês tragam esse tema, que é um tema muito importante ainda, apesar de nós cada vez mais estarmos falando dele, é algo que tem que ser sempre lembrado para informar a população, porque às vezes, como você comentou, né, o que ele pode sentir para pensar que tem. Então, a população ouvindo o que pode sentir, às vezes ela reconhece algo nele e vai em busca do diagnóstico para que o tratamento possa ser feito da melhor maneira possível. Exatamente. Parabéns pela iniciativa de vocês. Nós que agradecemos, Sandra, muito obrigada pela sua participação. Para você que acompanhou Saúde é Vida, a gente vai ficando por aqui. A gente conversou com a hematologista Sandra Lojeto. E para você, continue acompanhando a programação ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Até a próxima edição. Tchau!